Oi, meus alunos, minhas alunas. Eu estou aqui no povoado de São Miguel, eu e minha bicicleta. Lá da sede, da Praça da Estação até aqui, deu em média assim uns 25 a 30 minutos. Algumas partes da estrada não estão muito boas, tá? Mas é assim mesmo, tá? O povoado de São Miguel, gente, é um povoado bem grande e um dos mais antigos aqui de Rosário. Aqui à minha frente, daqui da câmera, tá a igreja de São Miguel. O festejo daqui, gente, ele é no mês de setembro ou outubro, no caso 29 de setembro, que é o dia de São Miguel, mas devido às festividades do catolicismo popular, acaba que se alargando, tá? O festejo aqui tem a procissão pelo Rio Itapecuru, que daqui a pouco eu vou entrar com mais detalhes, o Rio Itapecuru tá bem aqui atrás, tá? Tem também o levantamento do mastro, que é uma das características dos festejos do catolicismo popular. No caso, o mastro aqui, ele vem do povoado Pirangi normalmente, tá? E é um festejo bem grande, tá, gente? Gente, o São Miguel, ele é um anjo guerreiro. Não é à toa que a imagem de São Miguel aparece ele com algumas armaduras e espada, tá? É um anjo guerreiro, ele combate diretamente não só o demônio, né, o Satanás, o catolicismo, como também todos aqueles que estão ao lado do demônio, ele combate ferozmente. E ao longo da história aqui do povoado São Miguel, a gente vai ver que tem muita coisa a ver, não é essa parte de guerreiro, né, de catolicismo, de combate, com o povoado São Miguel, tá, gente? Aqui é a igreja. Eu tô em um dos coretos aqui, mas tem outros coretos também aqui, tem a cruz ali no centro, tá? A gente vai dar uma passada aqui pelo Rio Itapecuru e também a gente vai dar uma passada pelo povoado para explicar melhor um pouco a história desse povoado, que é um dos mais antigos aqui de Rosário. E aí, meus alunos, minhas alunas, eu tô aqui na beira do Rio Itapecuru, no povoado São Miguel, tá? Eu tô aqui no porto aqui de São Miguel. Olha aí, tá, gente? Gente, essa região aqui do Itapecuru, de São Miguel, essa região aqui foi uma das regiões mais visadas pelos colonizadores do início da colonização do Brasil, do Maranhão. Entretanto, o rei de Portugal a coroa portuguesa preferiu iniciar a povoação por Icatu, que era uma vila. E aí os colonizadores insistiram muito para que o rei de Portugal iniciasse o processo de colonização aqui pelo Itapecuru. Por quê? De acordo com a documentação que tem disponível, eles viam essa região de Itapecuru como Jardim do Maranhão. Para eles, aqui era uma região abundante de peixes. Para eles, aqui era uma região abundante de caça. Olha aqui a mata. Para eles, aqui era uma região abundante também de terras férteis. E como o início da colonização aqui da região foi através do processo de construção de engenho de cana-de-açúcar e de criação de gado, eles achavam que essa sim era a região para iniciar o processo de colonização e não a região de Catu. Foi o que a coroa acabou aceitando posteriormente e iniciou o processo de colonização aqui, inicialmente aqui com São Miguel, e lá Rosário, lá na sede de Rosário, construção de grandes fazendas de escravidão, que de início era feito através da mão de obra indígena, e aí já vem um grande conflito que a gente tem aqui, tá, gente? Índios locais contra colonizadores. No meio desse conflito nós temos jesuítas que tentavam catequizar os índios através de Aldeia de Paz, e São Miguel iniciou a povoação como Aldeia de Paz jesuítas, que tentaram catequizar os índios barbados e os índios guanarés, tá? Então, aqui São Miguel, Porto de São Miguel, por aqui iniciou o processo de colonização aqui dessa região. Pela documentação que eles têm disponível, São Miguel é um dos povoados mais antigos de Rosário. É um dos povoados onde iniciou o processo de colonização através de Aldeia de Paz. Posteriormente vieram os grandes engenhos de cana-de-açúcar com a mão de obra escrava indígena, e os índios vão lutar muito. Ao longo do século XVII, século XVIII, nós temos muito conflito de índios contra jesuítas e também contra colonizadores. Os índios não viam com bons olhos esse processo de catequese dos jesuítas e não viu nada com bons olhos também esse processo de escravidão que os colonizadores queriam colocar eles nos engenhos e na criação de gado, trabalhando de forma escrava. Então, gente, agora a gente vai lá para a igreja católica aqui de São Miguel, que a gente vai explicar, detalhar melhor esse processo de catequese dos jesuítas do século XVII e século XVIII aqui na região de São Miguel. Oi, gente, agora eu tô aqui de frente para a igreja de São Miguel, povoado de São Miguel. A bicicleta tá ali estacionada, ela merece descansar um pouquinho também, né? Então, a igreja de São Miguel. São Miguel, ele iniciou como povoado, né, como área habitada para jesuítas, lá no século XVII. E o objetivo dos jesuítas, os padres jesuítas,
era de catequizar as comunidades indígenas que viviam aqui perto de São Miguel. Dentro dessas comunidades temos destaques para os Barbados e os Guanarés. Aqui começou com uma aldeia de paz, que era um termo que os jesuítas utilizavam para comunidades que iam ser catequizadas por eles, né? E os Barbados e os Guanarés foram enviados para essa aldeia de paz, né? Gente, os Barbados, eu ouvi muito falar sobre ele aqui em Rosário, os Barbados. Gente, os Barbados é um termo que é dado para índios, como o próprio nome diz, que eles tinham a característica de usar barba. E grande parte dele, de acordo com a documentação que eu consegui ler, tá? A historiografia disponível, vieram dos portugueses que iniciaram a povoação de São Luís, a antiga cidade de Nazaré, lá em 1536. Alguns portugueses acabaram ficando aqui, só lembrando que a segunda grande povoação que São Luís vai receber vai ser com os franceses em 1612. E esses portugueses que permaneceram aqui acabaram, até com sobrevivência, acabaram tendo contato, tiveram que ter contatos com os índios locais. E eles também objetivavam encontrar o grande ouro, né, o Eldorado, uma lenda, né, que era muito forte lá entre os navegadores do início das grandes navegações do século XV e XVI. E eles adentraram cada vez mais a mata e acabaram que, de acordo com a historiografia disponível, eles acabaram que se indianizar. Eles acabaram que assumindo características indígenas, mas permaneceram algumas características europeias, como a barba e também alguns costumes culinários que eles permaneceram dos portugueses, da Europa, tá? Mas eles acabaram que se assumiram então como indígenas também, não é? Os Barbados. Tanto é que nas guerras que vão ocorrer do século 17 e 18, jesuítas, colonizadores contra indígenas, os Barbados vão estar quase sempre ao lado dos indígenas. E eles vão lutar, e uma das características da luta dele é que eles atacavam as comunidades jesuítas e depois eles adentravam na mata. Por isso que também eles eram conhecidos como índios de coço, índios corsários. Aqueles que atacavam e depois entravam na mata, e os colonizadores, o exército dos colonizadores acabava que não encontrando mais eles. Então, objetivando catequizar os Barbados e também os Guanarés, os jesuítas trouxeram aqui para a comunidade de São Miguel, que era uma aldeia de paz. Mas só que isso não vai dar muito certo, tá, meus alunos? Por quê? Porque os Barbados e os Guaranés vão acabar se unindo e vão fazer uma série de ataques contra os jesuítas que estavam aqui entre o século XVII e o século XVIII, que estava aqui em São Miguel. E vai gerar um conflito muito grande, tá? E daí eu falei para vocês do São Miguel, que é aquele santo guerreiro, né, do catolicismo, que é o catolicismo característico da Idade Média e um pouco da Idade Moderna, que é aquele catolicismo que acha que tem que ter um inimigo, que tem que combater. E o São Miguel aqui é esse santo anjo que aqui na comunidade de São Miguel foi um dos adorados, aclamados aqui como santo guerreiro dos jesuítas, aquele santo que tinha que ir para a guerra e combater aquele que ele encarava como mal. No caso, o mal aqui, para os jesuítas da época, eram os índios que atacavam a comunidade aqui. E aí, o São Miguel ficou como o santo, tá, da comunidade, não só como santo, como também o nome do povoado, que ficou povoado São Miguel, tá? Agora a gente vai dar uma volta aqui pelo Rio Itapecuru e daqui a pouco eu continuo aqui com vocês. Tchau! O que ficou aqui, gente, dessa história toda é o povoado São Miguel, povoado bem grande, povoado que tem escola estadual, povoado que tem escola municipal, povoado que tem um posto de saúde, povoado que tem uma história, que tem uma origem muito antiga, o povoado tem uma associação de moradores, um povoado, gente, que é um povoado que quando tu chega em Rosário, tu se sente na obrigação de saber a história de São Miguel, um dos povoados mais antigos aqui da região. Eu vou ficando por aqui e vou fazer mais outra tomada de vídeo da região de São Miguel. Até! Falou! Falou!